E aí, pessoas, tudo bem, né? Bom, então vamos resolver esse exercício aqui. Ó, um homem decide ir a um stand de tiro praticar sua mira. Sabendo que cada tiro custa R$ 2 e que há o aluguel da arma no valor de R$ 30, caso ele tenha 180, quantos tiros ele pode dar? Bom, então vamos lá. Primeiro a gente tem que estabelecer aqui uma relação entre o preço do tiro, né, com a quantidade de tiros que ele vai dar. Por quê? Porque a quantidade de tiros ela é variável. Então, vamos colocar que a quantidade de tiros eu vou chamar de T, mas pode chamar de X, do que você quiser, tá? Tiro, T. E aí, cada tiro ele paga R$ 2. Então, se ele der 2 tiros, aqui ó, fica 4. Se ele der 10 tiros, fica 20, tá vendo? Basta ir jogando aí o valor, a quantidade de tiros, né, no lugar do T. Só que ele tem o aluguel da arma, que é R$ 30. Então, esses R$ 30 são fixos. Ó. Então, o que, que ele vai pagar? A quantidade de tiros vezes 2 mais R$ 30. Então, isso aqui ó, é o que ele paga. Eu vou colocar P de pagar, em função da quantidade de tiros. Aí, ó, se ele tiver R$ 180, quantos tiros ele pode dar? Então, quer dizer que 180 é o valor pago. Ou seja, então eu vou colocar o 180 no lugar do P. Ou seja, eu vou igualar a função a 180, né? Bom, e aí, dessa forma aqui, ó, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, então, que 2t vai dar 150, né? Passando 30 para o outro lado. E isso, então, quer dizer que a quantidade de tiros que ele, né, pode dar é 75. Certinho? Então, é isso aí. Bom, próximo, vamos ver aqui, ó. Considerando uma função real definida por f de x igual a 4x menos 2, determine o valor de f de 1 menos 2f de 3 mais f de 10. Bom, quando você tem essa expressão aqui, ó, uma função real, né? Toda vez que tiver escrito função real, quer dizer que essa função ela é definida no conjunto dos reais nos reais. Ou seja, o domínio dela é real e o contradomínio dela é real. Consequentemente, a imagem que está aqui dentro, né, também vai ser real. Então, ao invés de escrever isso daqui, tá, que é a lei de formação completinha, aqui, ó, basta escrever que ela é uma função real, tá certo? Bom, então aqui, ó, ele deu que é uma função real e a regra dessa função, né, a relação aí, ó, f de x igual a 4x menos 2. Lembrando que toda vez que você escreve f de x, isso é o y, são sinônimos, né? Ó, isso aqui é igualzinho isso daqui. A diferença é que aqui você está colocando o nome da função e a variável ao qual ela trabalha. E aqui você está apenas colocando o y, né? Ou seja, a imagem, né? Vamos dizer assim. Bom, aí, para você resolver isso daqui, a sugestão que eu te dou é calcular uma por uma. Ó, então, eu preciso calcular o f de 1, o f de 3 e o f de 10, isoladamente. Bom, então, vamos lá. f de 1. O que é o f de 1? É eu vir aqui e colocar o 1 no lugar do x, né? Então, é 4 vezes 1 menos 2, que vai ficar 4 menos 2, que é 2. Agora, eu vou calcular o f de 3. Bom, o que é o f de 3? Mesma coisa, só que agora com 3, né? Se você pôs 3 aqui, você tem que pôr 3 aqui. Um erro comum que muita gente comete é isso aqui. Ó. O cara escreve f de x, aí coloca 4 vezes 3 menos 2. Gente, não pode, está errado. A partir do momento que você colocou o 3 aqui, ó, isso aqui não é variável mais. Isso aqui já é um valor. Então, o cara que você põe aqui, você tem que indicar ele de cá. Tá? Ou então, você escreve y igual a 4 vezes 3 menos 2. Mas não custa nada, né? Colocar o 3 nos dois lugares. 4 vezes 3 menos 2, que vai ficar 12 menos 2, que é 10. E agora o f de 10. Ó, o f de 10 nada mais é do que você colocar o 10 aqui. Ó. Então, vai ficar 4 vezes 10 menos 2, que é 40 menos 2, que vai ser 38.
Tendo todos esses três valores, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar eles aqui e calcular o valor dessa expressão. Então, ó, portanto, f de 1, que é 2, menos 2f de 3. Aí você está multiplicando o resultado do f de 3 por 2. Então, isso aqui é 2 vezes 10, né? Mais o f de 10, ó, que é 38. Pronto, tem que fazer essa conta aqui agora. 38 com 2 é 40. Aqui vai ficar menos 20, ou seja, 40 menos 20, 20. E é isso daí, tá certo? Bom, vamos para o próximo. Ó, aqui eu tenho algumas relações, né, envolvendo aí o conjunto A no conjunto B. E eu quero identificar quais dessas relações são funções. Bom, então vamos lá. Analisando essa letra A. Ó, ela não é função. Por quê? Por conta desse cara aqui, ó. Tá vendo? Ele tem duas imagens, ó. Ele tem isso aqui como imagem e isso aqui como imagem. E um cara do domínio não pode ter duas imagens, né? Para ser função, o que tem que acontecer? Todos têm que ter imagem e apenas uma, tá? Então, por causa desse cara aqui, essa letra A não é função. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um F. Não, vou pôr um X naquilo que não é, tá? E um certinho naquilo que for. Na letra B, ó, também não é função, porque olha aqui, ó, esse cara aqui, ele não tem imagem, ele não é domínio de ninguém. Isso não pode acontecer, né, numa relação para ser função. Então, essa aqui também não é função. Letra C. Ó, letra C está de boa, hein? Ó, todos os caras que estão aqui, ó, eles têm a sua imagem e única. Todo mundo só mandou uma flechinha. Então, a letra C é função. Ah, mas esse cara aqui ele recebeu duas flechas. Tem nada a ver. Tá? Esse segundo conjunto aqui do contradomínio pode acontecer o que quiser aqui. Pode sobrar, pode receber 1 milhão, não tem nada a ver. Tá? Letra D também é função. Ó. Cada um mandou uma e todos mandaram. Então, letra D também função. Letra E também é função. Ó. Todo mundo mandou flecha e apenas uma. Então, letra E também é função. Letra F é uma aberração, né? Não tem nem como comentar. Ó. O cara tem 6 imagens. Isso não existe. Letra G. Ó, 2 erros. Esse cara não mandou flecha e esse mandou 2. Então, não é função. Letra H também é uma aberração. Olha o tanto de gente aqui que não é domínio de ninguém. Isso não existe, né? Em função não existe. E a letra I também, isso aqui é função. Ó. Todo mundo mandou flecha e mandou apenas uma. Todo mundo mandou no mesmo cara. Sim, é a típica função constante, né? Então, não tem problema nenhum. Portanto, nesse caso aqui, ó, são funções as letras C, D, E e I. Ok? Vamos lá, vamos fazer mais um. Ó, represente, vou arrumar aqui, represente essa relação R. Essa relação R foi dada como? Ó, vamos ver aqui. São os pares ordenados que estão nesse produto cartesiano aqui, ou seja, o A contém os x e o B contém os y, né? Mediante essa regra aqui, essa relação, ó, o y é o triplo do x menos 2, aonde o A é esse conjunto e o B é esse conjunto aqui, ó, tá? Muito bem, então vamos lá. O que a gente tem que fazer então? Ó? O A tem 4 elementos, vou pegar esses 4 elementos, colocar aqui, né, no lugar do x, fazer a conta e ver quais y, cujos resultados eu encontro, estarão aqui no meu conjunto B, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar com o menos 11. Bom, então, se eu jogar o menos 11, vamos colocar aqui, ó, se x é igual a menos 11. Então, eu já vou roubar aqui, ó. Vamos colocar para os outros valores também. Se eu posso fazer isso, então vamos fazer, né? Aí depois se o x é igual a 3, depois se o x é igual a 4, depois igual a 6. Então, está aqui o 3,
o 4 e o 6. Quem que vai ser o seu y aqui? Ó? Vai ficar 3 vezes menos 11. Toda vez que você entrar com um valor negativo numa relação, numa função, numa expressão que seja, sugestão, coloca ele sempre entre parênteses que você não tem nada a perder, tá? Então, ó, vai ficar menos 33 menos 2, que é menos 35. Esse menos 35 não está aqui, ó, tá vendo? Se ele não está aqui, ó, então eu vou até colocar, ele não pertence a B, então não vai existir o par ordenado menos 11 menos 35. Entendeu? Esse par ordenado ele não pertence aqui a essa relação. Bom, se o x igual a 3, o seu y vai ser o quê? Ó? 3 vezes 3 menos 2, que é 9 menos 2, que é 7. Ó, o 7 está aqui. Ah, então o 7 ele pertence a B. Bom, se o 7 pertence a B e o 3 pertence a A, então aqui a gente tem o par ordenado x3, y7. Ó, então, esse par ordenado está dentro dessa relação. Se o x for 4, bom, y é igual a 3 vezes 4 menos 2. 12 menos 2 é 10, que não está nessa relação. Ou melhor, não está no B, né? Então, não está na relação par ordenado 4, 10. E se o x for 6, também não vai estar, né? Ó, 3 vezes 6 menos 2, que é 18 menos 2, que dá 16. 16 não está no B. Quer dizer que a minha relação R, ó, portanto, esse R aqui vai ser o conjunto contendo apenas quem? O par ordenado 3, 7. Ó. Então, é unitário, né? Olha lá, a relação ela é igual a quem? Pares ordenados. Então, quem tem que estar aqui dentro desse conjunto aqui? Ó? Pares ordenados. Aqui ele está mediante a regra. E aqui ele está expondo os elementos que fazem parte, tá? Mas são a mesma coisa. Vou até deixar grifado aqui, certo? Vou fazer mais um. Ó, uma pessoa vai a uma padaria comprar pão e percebe que cada pão custa 30 centavos. Diante disso, represente tal situação em um diagrama de flechas e também no plano cartesiano. Então, a gente precisa construir o diagrama de flechas e o plano cartesiano. Considerando que a pessoa possa comprar até 10 pães. Escreva também a definição dessa função com domínio, contradomínio e regra geral. Muito bem, então vamos lá. Ó, o que a gente vai fazer então? Primeiro vamos montar, eu vou começar pelo final. Eu vou escrever a definição, domínio e a regra geral. Então vamos lá, se a pessoa pode comprar até 10 pães, pensando bem, eu vou seguir a ordem. Vou fazer o diagrama de flechas primeiro. Ó. Então tá aqui, vou construir o nosso diagraminha de Venn aqui, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou mandar, então, flechas da esquerda para a direita, né? E aqui é o seguinte, o que a gente vai pôr aqui dentro? Ó, ele pode comprar até 10 pães. Então, ele pode não comprar pão, ou ele pode comprar 1, 2, porque ninguém compra meio pão, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha lá. Então, tá aqui as quantidades possíveis de compra, né, desses pães. Bom, aí, quanto é que ele vai pagar por cada um desses pães aqui? Ó? Tá lá 30 centavos o pão. Deixa eu, então, aumentar isso aqui. Deixar ela mais gordinha, assim, para caber isso aqui tudo. Bom, aí 30 centavos por pão. Bom, se ele não comprar nada, ele não paga nada, né? Então, tem o zero. Se ele comprar 1, dá 0,30. Eu vou colocar em número decimal só assim, tá? Se ele comprar 2, ele paga 60. 3, ele paga 90, né? 4 dá 1,20. 5 dá 1,50. 6 dá 1,80. 7 dá 2,10. 8 dá 2,40. 9 dá 2,70. E se ele comprar 10 pães, vai dar R$ 3,00. Ó, então, eu marquei todos os valores aqui.
né, possíveis de serem pagos aí na compra desses pães. E agora, eu tenho que ligar um no outro. Ó, então, o 0 vai no 0. 1 no 3. Então, é assim que a gente monta diagrama de flechas, né? Usando aí os diagramas de Venn, né? O 6 vai no 1,8, o 7 no 2,1, 8 no 2,4, 9 no 2,7 e o 10 no 3. Bom, eu preciso dar nome a esses conjuntos. Vamos colocar que aqui é o conjunto Qzão, de quantidade de pães, né? E aqui o Pzão. Mas pode chamar A e B, dá o nome que você quiser, tá? Então, esse Qzão é a quantidade de pães e o P é o preço pago. Então, vamos lá. O diagrama de flechas, já concluí. Plano cartesiano. Bom, aí por plano cartesiano, vou apagar esse exercício anterior aqui. A gente vai fazer o seguinte, eu vou montar ele aqui, bem retinho. É sempre interessante que a gente, na hora de montar essas coisas, a gente faça da maneira mais retilínea possível, né? Porque se você entortar um pouquinho, pode dar a impressão que dá outro valor. Aí, eu vou dar uma dica para vocês, que é a seguinte. Ó, essas quantidades aqui de pães, elas são todas positivas. E os valores pagos também. Ou seja, você não vai usar essas regiões aqui, ó. Se você não vai usar essas regiões, não tem o porquê você montar o plano cartesiano dessa maneira. Você tem que dar ênfase neste quadrante. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, para dar literalmente uma ênfase nesse quadrante aqui, tá? Bom, feito isso, deixa eu trazer isso aqui mais para cá. Quando a gente monta um gráfico, né, quando a gente põe no plano cartesiano o gráfico de uma relação ou função contextualizada, é interessante que a gente escreva no eixo y essa contextualização. Então, por exemplo, ó, eu vou pôr a quantidade de pães aqui embaixo. Então, eu literalmente vou escrever aqui, ó, quantidade de pães. Tá? Então, ó, quantidade de pães. Opa! Certo. Ó. Não perde nada colocando isso aqui. E, cliquei aqui na setinha. Quantidade de pães. Aqui no eixo y vai ser o valor pago, né? Então, vamos colocar aqui, ó, valor pago em reais. Toda vez que você tiver a unidade, é interessante você colocar. Eu costumo fazer assim, ó, valor pago em reais. Tá? E agora a gente vai pôr todos esses pontos aqui. Ó. São 10 pontos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 10 tracinhos, 11 na verdade, que vai de 0 a 10, né? Então são 11. Vou fazer aqui as quantidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, e aqui mais 10 tracinhos. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, nesse caso aqui, são as quantidades, então vou colocar aqui de 1 a 10. Olha lá. E aqui é o preço pago, então vai de 0,30. Então, vou pôr 0,3, 0,6, 0,9. Aqui já deu para entender que vai de 3 em 3 décimos, né? E aqui no final, vou pôr R$3 assim. Ó. Só que aqui, eu vou colocar na linguagem de reais mesmo, 2 casas decimais. E agora a gente marca os pontos, gente. Ó. Então, a gente tem o 0 no 0. 0 no 0 é aqui, né? Ó, esse lugar aqui. O 1 vai no 30. O 2 no 60. O 3 no 90. E assim vai, até você completar todos os 11 pontos, né? Que é o 5. O 6 está aqui. O 7 está aqui. O 8, olha lá,
nesse lugar aqui, o 9 aqui e o 10 nos R$3. Bom, aí tem gente que fala assim, nossa, mas esse aqui está tão retinho, dá uma vontade de ligar, né? Vamos passar uma linha aqui e ligar todos os pontos? Pode? Não pode. Por quê? Quando você faz isso daqui, né? Já falei em vídeos anteriores aí, ó. Por exemplo, a reta ela contém infinitos pontos. Então, em particular, ela contém esse ponto aqui. Esse ponto aqui significa o quê? Que você pegou 2,5 pães e aí você pagou 75 centavos. Essa possibilidade não é possível aqui, ó, porque ela não foi representada. Quando a gente relaciona um diagrama de flechas com um gráfico, você só pode colocar os pares ordenados que estão indicados nesse diagrama de Venn, tá? Então, a gente não pode ligar esses pontos aqui. Em outras palavras, quando a gente tiver eixo x, eixo y, né? Ou seja, quando a gente tiver o domínio de uma função que não seja real, que seja inteiro, natural, tá? A gente não vai poder ligar os pontos. A gente só pode ligar os pontos em situações assim, ó. Não apaguei o exercício, eu acho. Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Considerando uma função real, ó, nesse caso aqui, se a gente fosse colocar isso aqui no gráfico, aí a gente iria ligar os pontos. Por quê? Porque é uma função real. Então, tem todo e qualquer tipo de valor. Nesse caso aqui, a função ela não é real. Isso aqui é uma função, né? Porque obedeceu aí todas as regras para ser função. E como todos os valores aí estão no conjunto dos naturais na compra e no conjunto dos racionais na venda, né? A gente não pode ligar esses pontos, tá? A gente só vai fazer isso quando a gente estiver trabalhando com uma função real, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido e um grande abraço.